Abel, boa noite, aqui ao fundo. Você disse há pouco sobre alguns erros de passe do Palmeiras, tomadas de decisão mesmo em momentos onde a equipe não estava pressionada, e no final você fala que o Santos justamente jogou uma final. É algo que a comissão técnica do Palmeiras sempre prega, mesmo que a derrota venha, na vontade e no querer, o Palmeiras tem que ser superior ao adversário. Você sentiu que o Palmeiras deixou a desejar nesse ponto também, mais do que o resultado negativo e até pela possibilidade de reverter no Allianz Parque? A postura incomodou mais do que o desempenho do Palmeiras hoje? Obrigado. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, e alguns de vocês estavam na última coletiva e ouviram o treinador adversário a dizer sim, é uma vantagem. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto. 2 dias de recuperação ou 3. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem 3 dias para todos e que para todos seja igual. É só isso. E se para isso tiver que ajustar os calendários, que se ajuste os calendários. Portanto, mas não teve a ver com o adversário correu mais. Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como te disse, 1-0 para eles. Parabéns para eles. Estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores, e vamos à luta como sempre fazemos. Abel, boa noite. Tomar gol nunca é bom, mas eu queria te fazer até uma pergunta interessante, que até comentei com alguns colegas. Tomar gol no final do primeiro tempo é pior ou é melhor do que no começo do segundo? Primeiro, uma pergunta. Tomou no final do primeiro tempo, você consegue de repente ajustar o time no vestiário. Mas quando o seu time volta e sofre o gol aos 3 minutos, você tem que mexer ali durante o jogo, trocar peças. Isso atrapalhou muito e também a dinâmica de alguns principais jogadores que nitidamente estavam desgastados. Olha, nunca é bom sofrer golos e estar aqui a responder se é na primeira ou na segunda parte. Mesmo nós termos sofrido o gol no início da segunda parte, ainda tivemos 45 minutos, porque houve 5 minutos de desconto para poder fazer melhor e criamos as nossas oportunidades. Como te disse, não achei que em termos de oportunidades o Santos tivesse muito mais oportunidades do que o Palmeiras, sinceramente não achei, mas como te disse, estou a quente, estou a sair do jogo, lembro-me da do Lopes, isolado, a primeira foi nossa, lembro-me da do Rony, lembro-me de um escanteio, depois remates fora da área de uma e de outra equipa, prevaleceu a eficácia e o futebol é mesmo assim. Agora, em relação à segunda pergunta, era o desgaste de alguns principais jogadores. É como é, eu já falei várias vezes, a nossa equipa muitas vezes entra e vai jogar a 70% da sua energia, não há como, o calendário. Assim, se vocês não acreditarem naquilo que eu digo, como toda a gente aqui gosta mais, o que é de fora é bom, o gramado da Europa é espetacular, já ouvi dizer que inclusive a CBF viu um gramado tão espetacular que vai fazer com que no Brasil se faça gramados igual a lá, porque realmente o jogador brasileiro quando compete num gramados top, de relva top, a intensidade é igual para os dois lados. Ouçam nestas reivindicações ou reclamações que o Guardiola fez em relação ao calendário, não há como, mas ele também disse, já estou cansado de falar, vou falar mais uma vez porque os jornalistas nos perguntam se a equipa estava cansada ou não, e que fique claro, parabéns ao Santos, que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para ele. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles, e isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto, não há. Eu gostaria que já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são 2 equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os 2 clubes, pelo menos na última semana, igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, eu tive esta vantagem ou aquela, e não foi o caso, nem numa nem noutra, mas volto a referir, é como é, já foi assim no passado, e nós temos que aceitar este desafio e tornar esta dificuldade e este obstáculo mais um desafio para nós esperarmos só isso, mas como já disse,
este jogo fecha aqui, nós agora temos que recuperar esta equipa enquanto o nosso adversário está focado já no domingo. E nós temos um jogo quarta-feira importantíssimo e são factos, não adianta estarmos aqui a explicar, mas sim, é verdade, como te disse anteriormente, não posso negar isso é notório. Em determinados momentos notou-se tecnicamente, sem pressão, passos falhados, e sobretudo no último terço, a inspiração. Acho que falta um bocadinho da inspiração e muitas vezes tem a ver com nós estarmos cansados, mas vamos recuperar os nossos jogadores da melhor maneira possível, preparar-nos para, numa semana, fazer 3 jogos. Não há como, a meio de uma final, mais uma vez, um jogo da Libertadores ao meio. Se para o próximo ano, se alguém quiser fazer diferente, seja o Palmeiras ou outra equipa qualquer, seria assim, nenhuma tinha que reclamar de nada, não é? Mas não é o caso. Há aqui uma equipa tem uma vantagem em relação à outra, mas é só apenas uma vantagem, nada tem a ver com mais nada, e volto a referir para não estarem a fugir. Parabéns ao Santos, hoje foi melhor que o Palmeiras. Aí a palavra do professor Abel Ferreira, as explicações do técnico do Palmeiras. Ele fez questão de exaltar o Santos, disse que o Santos venceu de maneira justa, mas em alguns momentos ele também pontuou e deu para sentir que ele ficou incomodado com a questão do calendário. Ele disse mais de uma vez, o Santos teve 3 dias e o Palmeiras teve 2 dias. Tá certo o Abel de bater nessa tecla da quantidade de dias de preparação? E ele falou, não é a primeira vez que acontece e a federação tem que ficar atenta para não se repetir isso. Tem razão o Abel de cobrar esses dias aí de preparação, de treino, descanso, falando nessa final contra o Santos? Piperno, Flávio e Bruno. Não, o ideal é que todo mundo tivesse ao mesmo tempo descanso nessa reta final, mas também não creio que isso tenha sido o fator que provocou a diferença no jogo de hoje. É bem verdade que o Palmeiras, talvez por ter melhor campanha, pudesse reivindicar isso. Mas, agora, também tem uma coisa, o Palmeiras joga um dia antes, o Palmeiras não teria conseguido recuperar os jogadores que estavam em seleções. O Palmeiras tem mais jogadores em seleções que o Santos. Até mesmo gente que não jogou, como o Murilo, que ele citou aí. Então, por esse aspecto, o Palmeiras acabou tendo, então, esse dia a mais para recuperar essa turma. É a história do cobertor curto. Teve um dia a mais para recuperar os jogadores que trabalharam na data FIFA e, em compensação, teve um dia a menos de descanso depois. Aí você opta, você escolhe o que é melhor e o que é pior, mas não creio que isso tenha sido um fator determinante, não. E eu acho que a melhor resposta que ele deu foi na penúltima pergunta, aí, quando um companheiro nosso perguntou como é que vai ser a escalação na quarta-feira. Ele falou, não sei. Eu vou conversar com a minha comissão segunda-feira e aí vamos resolver. Se a gente poupa todo mundo, se não poupa ninguém, ou se acaba fazendo só algumas alterações. Ou seja, o técnico do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, ainda não tomou uma decisão sobre qual o time da quarta-feira. O Abel Ferreira disse que não é desculpa, que o Santos mereceu vencer, mas ele ficou batendo nessa tecla, Bruno Prado, dos dias de descanso, que o Santos teve 3 dias e o Palmeiras teve 2 dias. As reclamações do Abel quanto ao calendário brasileiro, eu acho que elas são corretas. Eu tenho nos comentários aqui, eu falo muitas vezes sobre o calendário. O calendário é muito pesado, tem muito jogo, tem um excesso de jogos. Mas não acho que neste jogo especificamente foi essa a diferença apenas. Claro que o fator físico pode ter um peso, mas não acho que é só isso. Palmeiras, quinta-feira, também não conseguiu fazer uma boa partida. É que, como o Piperno falou, assim, é o cobertor curto mesmo, tem compensações. O calendário, ele tem mais jogo do que deveria ter. Então, vai ter algum momento que o Palmeiras vai ser ajudado por descansar um pouco mais com outro adversário, sei lá, cruza aí um Palmeiras e Flamengo numa Libertadores. Pode ser que o Flamengo tenha menos tempo do que o Palmeiras. Assim, o calendário, ele tem muito jogo, devia ter menos jogo. Então, algumas coisas vão acontecer. O Piperno lembrou bem dos jogadores da seleção. O quinto, o Palmeiras ganhou de 1-0 o gol do Endrick contra o Novo Horizontino. O Endrick, terça-feira, estava jogando em Madrid contra a Espanha pela seleção brasileira. Se o jogo do Palmeiras tivesse sido quarta, será que ele jogaria na quarta? Sendo que ele jogou terça na Europa,
Ele estaria em campo quarta noite na América do Sul. Contundido, né? E com dores. Sim. Então, claro, não é o ideal. O Endrick não devia ter jogado nem na quinta. Ele deveria ter, hoje deveria ter voltado. É o que acontece em qualquer parte do mundo. Mas tem mais jogo do que cabe no calendário. Então, esses problemas vão acontecer. Em algum momento, o Palmeiras vai ter menos tempo, menos descanso que os outros, mas vai ter outros momentos, e com certeza já aconteceram. Agora, não lembro assim, um exemplo claro para dar. Vai ter outros momentos em que o adversário vai descansar menos que o Palmeiras, porque o calendário tem mais jogo do que deveria ter. Flávio Prado, tem razão aí o Abel Ferreira de bater nessa tecla dos dias de descanso. Eu acho que o Abel sempre faz colocações pertinentes, né, em relação ao calendário do futebol brasileiro, não é de hoje, mas tem isso, né? O Piperno e o Bruno citaram que o Palmeiras jogou na quinta-feira justamente para os jogadores poderem retornar da seleção, voltar da data FIFA, né? Os 3 atletas convocados, Endrick, Murilo e Richard Rios. O que você pensa, Flávio, sobre isso tudo? Aquilo que foi dito pelo Bruno, tem mais jogo do que data. E aí fica difícil. A federação fez isso de propósito? Claro que não. De jeito nenhum. Nem deve ter feito essa análise de tudo e tal. Vai saber quem tem mais convocado? É bem provável que o Palmeiras teria mais. Então deu uma colher de chá, um dia a mais para recuperar os jogadores. Até só um detalhe para confirmar isso. Assim, provavelmente o Palmeiras deve ter feito um pedido para jogar na quinta. Talvez. Porque o jogo da TV aberta foi o do Palmeiras. Sim. E normalmente a TV aberta, no Paulista Record que está fazendo, ela vem transmitindo no meio de semana de quarta-feira. E ela escolheu fazer o Palmeiras. E pelo jeito a TV também topou fazer na quinta, porque ela queria fazer o jogo do Palmeiras e não o do Santos. Provavelmente que o Palmeiras pediu para poder ter os jogadores. É o normal, e né? O ideal é todo mundo ter o mesmo dia de preparo e descanso, mas pelos interesses da TV, como citou o Bruno Prado, é muito mais vantajoso para a TV você ter um jogo na quarta e na quinta, você ter 2 dias de transmissão de futebol, do que você ter um dia só. E no caso, os 2 jogos foram em São Paulo, que o Santos jogou aqui também, então nem a polícia... nem poderia, é verdade, nem poderia. Esse problema do calendário, embora a Europa não tenha campeonatos regionais, o que é bom, o Guardiola fala toda hora, né? Ele fala muito, ele reclama muito de calendário. Ele fala, Aí ele fala, não dá, não consigo treinar, não consigo repor meus jogadores. Aí ele fala assim, eles pagam. Então tá bom, se eles pagam, tem que fazer do jeito que a coisa está colocada. E é uma verdade. Quem paga tem direito de escolher. E até houve uma parcimônia aí da TV, o Bruno lembrou bem. O Record deveria fazer o jogo na quarta-feira e ela passou para quinta. Houve até uma parcimônia do cara que paga, que no final da história paga a conta, né? O problema é o número excessivo de jogos. O problema é a maneira como se pensa o futebol de maneira arcaica, não se muda. Em nome da tradição, você não muda, você mantém sempre aquelas coisas, mesma competição, mesmo já não tendo mais importância, você vai levando aquilo e tal. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? Todo mundo suga aqueles mesmos times. Todo mundo quer o Palmeiras em todas as competições, todo mundo quer o Flamengo em todas as competições, todo mundo quer o São Paulo em todas as competições. Alguns times não têm dinheiro, também querem jogar tudo para poder ganhar tudo, mas aí não tem jeito. Aí a carreira do jogador dura menos também. E o rendimento é menor. Eu até fiquei surpreso com o nível do jogo de hoje. Eu achei que seria um jogo arrastado. Normalmente o primeiro jogo é arrastado. E não foi um bom jogo. Até porque o Santos acelerou e tal. Mas foi um bom jogo, ao contrário do que se imagina. Tanto é que não teve nem. Tivemos primeiro tempo 2 minutos de acréscimo, segundo tempo 5 minutos. Foi um jogo legal. Foi um jogo que poderia ter sido 2-1, 3-2, sempre para o Santos. Mas foi um jogo bom, foi um jogo interessante. Até achei que o jogo foi melhor do que eu imaginava que seria. O ano passado, estava lembrando aqui, teve um episódio na volta de uma data FIFA que o Palmeiras reclamou por motivo oposto ao desse ano. O Palmeiras teve que jogar na quarta, que foi aquele jogo contra o Bahia em Salvador, que teve aquele lance do Arthur, que até hoje a gente não sabe se a bola entrou ou não. E o Palmeiras perdeu de 1-0. Eu acho que o Palmeiras perdeu a invencibilidade naquele dia, né? E enfim, era uma semana que o Palmeiras tinha expectativa de alcançar o Botafogo. Jogou domingo com o Botafogo. E jogou quarta com o Bahia e domingo com o Botafogo. E perdeu as duas. E naquele jogo contra o Bahia, o Palmeiras, por jogar na quarta-feira, não pôde contar com nenhum dos jogadores que tinham participado da data FIFA. Aí o Palmeiras reclamou. Tá vendo só, que injustiça, vamos jogar um dia depois da data FIFA e tal. Aí, não deu para contar com o Gomes, com o pessoal todo. Veiga, o Everton, Rony estava, era o Ramon técnico ainda. Então, naquele dia o Palmeiras perdeu 4 jogadores. 4 jogadores, mais acho que Talvez o Piquerez. Talvez o Piquerez. Exatamente. Bom, esse ano o Palmeiras teve esse dia a mais.
Só que para ter esse dia a mais na volta da data FIFA, passa a ter um dia a menos no final de semana. Não tem jeito. Uma semana tem só 7 dias. Ué, não dá para esticar o calendário. Né? Não tem jeito. Essa questão do calendário, né, já não é de hoje. E o Abel Ferreira fez questão de pontuar, né? Ele disse que não é desculpa, que o Santos tem todos os méritos, vitória justíssima do Santos, mas em alguns momentos dessa coletiva deu para perceber, né, ele sempre batendo nessa tecla dos dias de descanso. E houve até uma comparação com o Flamengo ano passado. O Flamengo vai ter um dia a mais, também o Flamengo perdeu de 4-0 para o Bragantino. Né? Isso aí que ele faz, você tem razão. Eu não sou daqueles que... Eu contesto muito as coisas do Abel Ferreira, mas o que ele está falando há 3 anos, eu falo há 30. O futebol brasileiro tem um calendário ridículo. Inclusive essa coisa de ser um calendário oposto ao mundo inteiro. Aqui, os campeonatos... Quando começa o Campeonato Brasileiro, deveria estar começando uma temporada brasileira. Esses jogos, começar em janeiro, de janeiro a dezembro, é terrível. Você faz buraco no time. Ué, principal jogador do Palmeiras, ele vai disputar pedaço do principal campeonato, dos principais campeonatos, porque o calendário é torto. Se fosse o normal, ele teria terminado uma temporada com o Palmeiras e começaria a nova temporada no Real Madrid. Não, ele vai largar o Palmeiras no meio das competições. Por quê? Porque o calendário é torto, é esquisito, é uma coisa que não dá, não tem justificativa. Eu não sei qual é o motivo, eles falam que é verão, gente, não tem sentido. Muda o monopólio de TV, né? Muda, agora não tem mais monopólio e continua a mesma coisa. Que nem o jogo 9h30 da noite. Pô, todo mundo reclamava daquilo. Agora é 21h35 ainda. Não só continua tarde, como aumentou mais 5 minutos. Mas não dá para entender.